Pois é, meus amigos, quem acredita que aqui é o Rio Tietê, hein? Quem acredita que essa água do Rio Tietê é limpa, hein? Pois é, pra quem vive em São Paulo, vive em São Paulo a vida inteira, é difícil de acreditar, né? Como é também difícil de acreditar como as opiniões mudam ao longo do tempo, né? Isso mesmo, o título do vídeo ele não é clickbait, ele é a prova como a gente deve sempre, sempre se manter bem crítico às coisas, né? Bem, não crítico no mau sentido de fazer críticas, né? Mas sempre de estar atento, né? A todos os viés, né? Todos os pontos, né? E esse carro foi uma grata surpresa nesse sentido, porque às vezes a gente, pessoal, é muito enganado por avaliações, né? Eu, por exemplo, no caso, eu trabalhei indiretamente no lançamento desse carro, né? Eu trabalhava no concorrente. Quando esse carro lançou, foi um monstro para a concorrência. Não um monstro, né? Mas tinha-se alguns temores, né? E alguns outros apostas, né? Outros aspectos que hoje vendo, né? Para quem, por exemplo, eu já estou a mais de 1.000 quilômetros com esse carro. E aí a gente acaba meio que mudando as ideias, né? Por exemplo, 2023, para quem sabe, para quem é mais antigo do canal, né? Não, vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu comprei um HB20 ano passado, um 2023, 0 km Sense, naquela leva de incentivos do governo. E aí em casa a gente estava muito ali tentado entre o Polo, né? Entre o 208 e o HB20, né? O 208 a gente acabou descartando muito por uma questão de mercado, não que o carro seja ruim, mas aqui onde eu estou morando hoje, a realidade de mercado é que não existe mais Peugeot. Não existe entre aspas, né, gente? Mas Peugeot é um carro que a fama ainda é muito maculada aqui. Poucos mecânicos, pra vocês terem uma ideia, mexem em Peugeot aqui no lugar onde eu tô. E não é um lugar tão isolado, não. Eu tô de lado de cidade de 70 mil, 80 mil habitantes, 100 mil habitantes. Então, o Peugeot foi descartado. E o Polo, né? Eu descartei de bate-pronto, né? Por ser um preço maior que o HB20 na época. E por eu ver algumas coisas que me incomodavam muito, né? O acabamento, né? Eu, como vi o Polo, acompanhei muito de perto o Polo, eu tive que estudar, né, o Polo como produto, né, ver o que era o Polo Trek, né, e esse Polo não é o Polo Trek, é uma versão acima do Polo Trek. Então, por exemplo, ele tem o farol Full LED na frente, né, o conjunto óptico frontal Full LED. Então, ver o Polo Trek me deixou muito, não revoltado, né, mas me deixou muito decepcionado, né. E hoje, né, eu vendo mais de 1.000 quilômetros de convivência com esse carro, né, sendo basicamente direto, não só parei para abastecer, parei para ir no banheiro, né, comer alguma coisinha, né, mas seguindo as 5 horas de viagem, eu percebo que hoje esse carro talvez seria a minha melhor opção, né. Eu tenho um outro vídeo da avaliação por fora de todos os aspectos, né, com um comparativo bem opinião de dono, bem não focado nesses avaliadores oficiais. Mas como algumas coisas elas são subjetivas, né? Como elas perdem peso, né? Por exemplo, o HB20 tem um acabamento melhor, o HB20 tem um conforto acústico, entre aspas, melhor, ou seja, você não tem tanto barulho de vento. Mas esse carro, por exemplo, eu tenho me sentido melhor, né? Eu sou uma pessoa um pouco maior, eu tenho 1,85 m. As pessoas atrás de mim não estão mutiladas, a perna dela não está apertada, né, como no HB20 era, né? Se, por exemplo, se eu estava sentado aqui, minha esposa, que também não é pequena, e atrás de mim ela tinha que ir do outro lado, né? Tinha que ir do lado do passageiro, do meu lado não ia ninguém, né? Ou é minha filha, né, que é baixinha, pequenininha, criança. Então, e é uma coisa geral, né? Por exemplo, esse carro ele tá com 22.000 quilômetros, né? Esse carro que vocês estão vendo, ele não faz um pio, gente. E eu tinha muito preconceito, e preconceito não, né? A vivência de... Eu tive um Virtus na família, não era meu o carro, mas eu tive um tempo de convívio relativamente grande para ter algum tipo de opinião mais palpável. E eu vi algumas falhas de acabamento que hoje já não me incomodam mais e que hoje eu já não vejo. Por exemplo, ele tinha aqui a parte do puxador, tinha rebarba, a luz do teto na fileira traseira ali, no caso do Virtus, né? Tava solta, tinha barulho no porta-malas. Esse carro não, esse carro eu já passei por estrada de terra, esse carro não faz um pio. Enquanto que o HB20, para quem acompanha, o HB20 ele tava com 10.000 quilômetros, 12.000 quilômetros, se eu não me engano, eu passei o carro.
E ele já tinha barulho aqui no painel. E aí vocês vão falar, ah não, alta rodagem foi só você. Não, não fui só eu. É só você entrar nos vídeos dos defeitos que mais me irritam no carro, e você vai ver que não, de longe, eu acho que até eu fui sortudo, né? Porque eu não tive problemas que outras pessoas tiveram, né? Como, por exemplo, lâmpada que queima muito, né? Eu tava mesmo conversando com a pessoa que é esse carro de frota, né? Não é meu, né? Mas esse carro é um carro que ele já tá com 20 mil quilômetros em menos de um ano. Esse carro já rodou muito, é muito em muito pouco tempo, né? Ele tá bem acima da média de quilometragem por ano. O meu, eu fiz isso em um ano praticamente, né? Ou seja, metade do tempo, né? Então aí você já percebe esses pontos, né? Você já coloca numa perspectiva diferente, né? E aí você vê, né? Você fala, putz, a mídia especializada como um todo, os comparativos que eu vi, não teve um comparativo entre Polo e HB20 que Polo ganhou. Eu, pelo menos, não vi. E comparativos sérios, né? Não tô falando que quem fez ou quem deixou de fazer esse comparativo não são pessoas sérias, muito pelo contrário, são canais sérios. Mas assim, mesmo com todos os defeitos que o Polo tem, né? Então a parte da injeção nos motores turbo, a parte do eixo, que é uma coisa que eu particularmente como consumidor ainda não vi um pronunciamento oficial da Volkswagen falando o que aconteceu, né? Uma humildade mesmo, né? De falar, pô gente, a gente errou, né? O vídeo mais visto do canal, não mais visto, né? Mas que tem mais repercussão do canal é o vídeo do Virtus, né? Dos problemas e defeitos crônicos, né? Não que eu estivesse atacando o modelo, né? De jeito nenhum. Mas muita gente fala e muita gente tem dificuldade em ter um horário na concessionária para ver isso. Tem muita concessionária que se nega, né, a ver, não admite que é defeito. Então, por um lado, eu vejo que ainda tem muitas questões para o Polo ser trabalhado como produto, né? E eu acho que a Volkswagen precisa repensar muita coisa, né? Esse carro, quando lançou, pra vocês terem uma ideia, gente, olha como é a dimensão das coisas. Esse carro, quando lançou, ele meio que, pra vocês terem uma ideia, como que ele estava tão bem cotado, esse carro. A GM antecipou a restilização do Onix, né? Tinha uma restilização de meia-vida. Ela fez de tudo para jogar para antes do lançamento desse carro. Porque, pra vocês terem uma ideia do tamanho, não do medo, né? Mas o tamanho da ameaça que o Polo representava. E era um puta de um produto. Pô, Fair disso nas 4, VW Play, né? Uma central multimídia incrível, um conjunto mecânico incrível, 1.0 TSI, né? Não sendo um 7.0 TSI, né? 200 TSI, mas sabe, impecável. E hoje ainda é um bom produto. Por exemplo, esse carro mesmo é o carro que eu compraria, 1.0 MSI, o aspiradinho, tem Apple CarPlay, né? Pode ser por cabo, não me incomoda. Tem um computador de bordo completo, tem 4 airbags. Só me incomoda, por exemplo, um freio a disco atrás que não tem, né? Você não ter ali um isolamento acústico tão bem tratado, mas ok. E o preço das peças, né? A cesta de peças ainda desse carro é uma das mais altas, né? O HB20 ganhava muito nesse sentido. Não só cesta, como preço seguro. Eu lembro que o seguro para esse carro no meu perfil era um pouquinho proibitivo. Eu achava um pouquinho até absurdo, né, pelo meu perfil, né? Uma pessoa que não teve acidente, não usa o carro para trabalhar, não usa o carro em viagem, né? Enfim, carro com nem 10 mil quilômetros por ano. Então é isso, sabe? O veredicto final é que antes, né, eu falava, pô, Polo, que decepção. E hoje eu vejo que não. Eu vejo exatamente o contrário. E eu fiz questão de gravar esse vídeo pra mostrar que tá tudo bem a gente mudar de opinião, né? Muita gente falando, que nem teve um vídeo do Virtus, né? Que eu tava supostamente, na visão de algumas pessoas, falando mal, né? Gente, na época eu fiquei muito incomodado com esses pontos do Virtus, né? Incomodado pela forma da marca se posicionar, na verdade, né? E hoje eu vejo que em comparação com o HB20, esse carro é muito mais produto. Esse carro ele tá muito mais inteiro que o meu HB20, né? Fora alguns detalhes que eu considero muito importantes. Por exemplo, farol, né? O farol desse carro é full LED, né? O Trek, né? O farol desse carro é 1 milhão de vezes melhor que o Polo, né? Tem um vídeo do comparativo que eu falo tudo detalhe, mas esse carro ele é bom para quem é alto, né? Se você é mais alto, tem mais de 1,80 m, o HB20 não vai servir para você. Você vai ter algum tipo de aperto. Se você levar 2 pessoas atrás,
você vai ter que fazer algum tipo de sacrifício. O Polo também, pô, 2,56 de trecho não é exatamente um trecho poupudo, mas você consegue manejar melhor, né? E para longas distâncias é um carro muito bem acertado, um carro muito bem assentado, é um carro que não raspa embaixo, ele é um carro que de suspensão, o HB20 isso me incomodava muito, ele tinha ficado muito duro, né? Ele era duro em qualquer situação. O Polo você vê uma complacência muito regular, né, da suspensão, né? Você vê a suspensão tendo a dimensão certa para as coisas, né? Então é isso, sabe? É nessa linha que eu queria compartilhar aqui com vocês, sabe? E se você não gostou, se você não concorda, tá tudo bem, gente. Ainda bem porque o mundo não tomba, né? É sempre bom você ter essa pluralidade. Tem muita gente que não vai concordar comigo e falar que o HB20 é um produto melhor, né? Por N fatores, pelo forro do teto ser melhor acabado, pelo barulho da porta, pelo zona... Beleza, tá tudo bem. Esse vídeo é mais uma consideração, com uma forma de você ver que a gente sempre deve estar aberto às nossas opiniões, né? E não só as opiniões de terceiros, né? Que ficam com o carro 2, 3 horas e já emitem uma opinião. E não ser tão bate-pronto, né? Ah, já é isso. Ah, não gosto do tal carro, gosto do carro. Enfim, mais nesse sentido. Beleza? Curtam, se inscrevam e até a próxima. Valeu!